Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar mais um episódio de Le Petit Voices e hoje com o tema de inclusão, junto com a coordenadora Michele e o professor Francisco. Vamos lá? A nossa primeira pergunta vai ser: qual a diferença para vocês de educação especial e educação inclusiva? Uma boa pergunta, porque muita gente confunde os dois temas, embora eles estejam interligados. A educação especial, ela vem de especializado, e geralmente é quando a gente atende um aluno que tem uma deficiência. A educação inclusiva, ela é mais abrangente, é para todos os alunos que têm necessidades específicas, independente de deficiência. Então, a educação especial, ela está contida em educação inclusiva, mas a educação inclusiva, ela abarca muito mais do que as Que é deficiências. de extrema importância para a sala de aula em geral, né? Para o bom proveito dos alunos, independente da necessidade que eles tenham. É por isso que também o papel da coordenação de inclusão é tão importante. E qual é esse papel para você? Ela tem dois caminhos. Uma triagem interna, quando nós percebemos que por algum motivo o aluno ele não está conseguindo acompanhar o ritmo de aprendizagem, ou ele tem uma dificuldade, ou ele está passando por uma transição, porque essa inclusão a gente também pode entender como temporária, por exemplo, um luto. Se ele enfrenta um luto, ele não está em plenas condições psicológicas de aprender conteúdos naquele momento. É transitório, vai passar. Mas é importante que a gente perceba esse momento do aluno. Quando a gente fala, por exemplo, de uma escola da rede pública, por exemplo, um aluno que sente fome, que não dorme direito, que vê briga em casa, por mais que ele não tenha nenhum transtorno neuroatípico para aprendizagem, aquela condição da dinâmica familiar influencia na aprendizagem dele também. Então, aqui dentro do Le Petit, eu converso com todas as professoras semanalmente, nas 3 unidades, e a gente entende como que está esse processo sobre cada aluno daquela sala. Se nós percebermos que algo está fora dessa curva, o meu trabalho é conversar com a família, entender o que está acontecendo e, num segundo momento, até procurar uma ajuda especializada, seja clínica ou terapêutica. E tem o caminho inverso. Muitas vezes a família já chega com essa demanda, né, de um laudo, como dizem, né, na verdade um relatório clínico, uma orientação médica. Eu preciso entender o que esse aluno tem para poder passar a orientação clínica terapêutica para os professores, para que a gente consiga atingir de forma efetiva esse aluno na aprendizagem. O nosso papel é ensinar, mas nós precisamos entender como esse aluno aprende. Com certeza, por isso que se precisa muitas vezes do acompanhamento dos pais e que eles entendam que você não está fazendo nenhuma acusação para o filho deles, e sim que você está tentando ajudar com que o filho deles se saia bem para a vida inteira, não só no ambiente escolar. Isso que você falou é fundamental. Às vezes a gente chama a família e algumas recebem até como uma forma de agradecimento. Poxa, que bacana, você está olhando meu filho individualmente. Algumas famílias passam por um processo de luto também, ou até achando que você está falando contra a educação que ela está dando. E não é esse o propósito, é Com justamente o certeza. contrário. A gente quer fechar uma parceria, família e escola, todo mundo muito próximo, em prol do aluno. Obviamente, né? Porque além de tudo, a gente entende o lado dos pais muitas vezes pelo choque, porque você não está preparado para aquela notícia, porque é seu filho, para você, normalmente filhos de pais únicos, eles não tiveram outra experiência como filho. Então, para eles é algo muito novo e é difícil de se entender isso, com certeza. Realmente tem que entender o lado de todo mundo. Outra pergunta, para quem é o setor de inclusão? Para quem que vocês consideram isso e para quem que tem aptidão para fazer, quem que consegue, como você se formou também para fazer isso? Então tá bom. São duas perguntas aí. Primeiro, o setor de inclusão é para a comunidade onde ela está inserida. Então, por exemplo, falando do Colégio Le Petit, não só para os alunos, mas também para os colaboradores,
qualquer pessoa que precisar de uma conversa, de uma orientação, de uma solicitação, de um encaminhamento, esse setor está aberto. Então, a gente tem uma conversa, eu entendo o que está acontecendo, eu faço uma triagem e consigo fazer o direcionamento para que essa pessoa encontre o melhor caminho para sua melhora. Às vezes física, psíquica, emocional. Minha formação, minha formação ela é bem complexa. Ela começa na dança, eu sou bailarina de primeira formação. E eu estudei artes e dança, depois como licenciaturas. E num projeto de dança para surdos, houve uma melhora cognitiva, uma melhora expressiva desses alunos que participavam do projeto na escola. Então, eu sou muito curiosa e eu queria entender o que estava acontecendo no cérebro daquelas pessoas. Então, eu conheci neurociência. E para resumir, depois de muitas pós-graduações, especializações, certificações, pesquisas validadas, artigos e tudo mais, eu uni todas as áreas que eu gosto muito e que eu tenho propriedade para falar há muitos anos. E a minha linha de pesquisa hoje, e o que eu trabalho hoje, é justamente a influência do movimento na cognição. Então, por isso, eu cheguei até aqui ao Le Petit. Eu tenho tanto a parte educacional quanto a parte clínica e também a parte de pesquisa na área de educação especial e na área de educação inclusiva. É realmente algo admirável, tanto de formação que você tem, a experiência que você tem trabalhando aqui na escola. É uma honra de ter você aqui, de tão maravilhoso que é as suas formações. E além de tudo, você não tem um lado só das formações, você tem um lado humano, que é algo extremamente importante para trabalhar nessa área. Você gostar dela, você querer trabalhar com ela, não é só uma formação, pelo menos eu entendo. É algo muito mais de você entender o indivíduo como um ser humano. E é algo que você faz extremamente bem, que todo mundo aqui que já teve um problema só tem como te agradecer. E todos os alunos falam de você. Eu que agradeço o elogio e eu aprendo muito mais com vocês do que ensino, você pode ter certeza disso. Muito obrigada por essas palavras e fiquei lisonjeada e com vergonha. Eu sou uma pessoa tímida, você precisa entender isso, Helena. Dá vontade de apertar, às vezes, pra você ser muito fofinha. Tem que gostar do ser humano, eu acho que é isso. Eu gosto de pessoas, eu gosto do ser humano e eu acredito no ser humano. E eu acredito que a gente fazendo a nossa parte no micro, isso vai se expandir para o macro de uma maneira muito boa. Então, é uma crença pessoal que eu trouxe para o profissional e que eu tento fazer com muito carinho e respeito aqui com todos vocês. E é algo que você não precisa ter só simpatia, você precisa ter empatia. Você tem a diferença entre essas duas palavras, mas você como professor, você como coordenadora, você não tem tipo, tá tudo bem com você? Vai melhorar. Não, você tem que ter empatia, você tem que se colocar no lugar do outro, você tem que entender o que a outra pessoa tá fazendo. Isso é um trabalho tanto para o professor, tanto para a coordenação, com certeza, que é algo que deixa a escola muito mais humana e não só números. Outra pergunta que eu tenho para fazer é como funciona o trabalho de coordenação, de inclusão com os professores? Aí sim. Já é uma parte mais burocrática. É quando eu pego as orientações que vêm de fora do corpo clínico terapêutico, eu entendo quais são as necessidades específicas e eu oriento esses professores com relação ao que o aluno precisa para que ele atinja uma aprendizagem efetiva, significativa. Então, seja através de um plano individualizado de ensino, né? Seja através de uma preparação diferente de um layout para a realização de uma prova, de uma atividade, ou a maneira que a gente tem que direcionar as perguntas, ou se esse aluno precisa de um ledor, dependendo da necessidade que ele tem. Então, assim, todas essas informações que vêm de fora, eu sou o elo de ligação para poder orientar o professor para que ele faça um trabalho efetivo de aprendizagem com aquele aluno. E desmistificar, aqui dentro da área institucional, nós não fazemos nenhuma intervenção clínica, não é o meu papel fazer isso. Eu sou o elo entre professores, família e corpo clínico terapêutico. E você, professor, como você vê essa área de inclusão? Como você aplica isso nas suas aulas? Bom, assim, em primeiro lugar, Helena, eu acho que esse momento é um momento de extrema importância quando a gente trata um tema como a inclusão
na escola, né? Durante muito tempo, né, as escolas, as instituições, deixaram isso de lado, historicamente falando, né? Esse aluno de inclusão, todo o processo de inclusão, ele sempre foi visto com um olhar meio que preconceituoso, a gente pode dizer assim, né? E não era uma... E negligenciável. E negligenciável também, né? Então não era uma pauta dentro das escolas. Então esse momento que nós estamos aqui discutindo é muito importante para nós entender, né? Inclusive as perguntas que foram elaboradas, a forma que foi colocada até agora, abre um pouco a nossa mente para todo esse processo. Tanto a comunidade escolar vai entender um pouquinho mais do que é a inclusão, né? Nós, os professores também, eu digo que o processo de inclusão para o professor, ele é um processo de aprendizagem também, né? Tem muita coisa que é nova para nós. E então eu poderia colocar para você assim: o papel do professor na inclusão, ele é um papel de extrema importância e de destaque, né? Mas a gente tem que trazer também assim a luz do pensamento que só o trabalho do professor ele não traz resultados, né? Há todo um contexto por detrás disso. Então, o papel da coordenadora Michelle é de extrema importância para a execução da inclusão no colégio, a organização, o projeto do colégio também, né? Não é à toa que a nossa escola ela tem esse projeto voltado para a inclusão. Isso tem que estar muito elaborado, muito estruturado, né? E saber como aplicar tudo isso. E o corpo docente também tem que entender e encarar isso assim, como que eu posso dizer, Porque ela é uma realidade não só do dia a dia, uma realidade de, eu acho, de essência humana mesmo, de querer fazer o melhor, mas também de legislação, né? Nós somos pautados por leis e temos que cumprir tudo Sim. isso. Mas eu acho assim que cumprir a lei só porque é lei é muito frio. Aqui a gente tem esse Tem que diferencial. A gente realmente cumpre a lei, mas porque a gente entende o ser humano como um ser especial. E cada um de vocês tem essa importância aqui pra gente de fato. E realmente tem que ver também como cada um como indivíduo. Então, cada um vai ter um jeito de aprendizagem diferente. Então, pode ter uma aprendizagem na prática, outro vai ter que ler, outro tem que ouvir alguém falando para entender. E aí entra a questão do professor em todo o processo. Aí você colocou aqui, a Michelle também deu uma reforçada, essa questão das duas visões que nós temos, né? É importante ter a parte técnica, a parte pedagógica, a metodológica no processo de inclusão, o professor entender como é que funciona tudo isso, mas tem um lado humano, né? E eu posso dizer que o lado humano faz toda a diferença nesse processo. Então, nós, os professores, a gente tem que ter aquele olhar de entender assim, não é só mais um aluno de inclusão, né? Não é só mais uma pessoa. Ali tem um ser humano, né? Como todos os outros, tem o direito de aprender também, né? Então nós temos que estar preparado para isso, né? É importante que o professor busque as formações, né? Busque compreender, conversar entre os pares, né? Para que faça um trabalho efetivo e significativo. Mas é importante também que o professor ele tenha esse olhar diferenciado, né? De receber aquele aluno e, de repente, naquele primeiro momento, quebrar essas barreiras, né? Quebrar qualquer tipo de visão que venha classificar, que venha rotular, que venha discriminar aquele aluno, né? Então, é acolher. Eu acho que o acolhimento é fundamental para o professor nesse papel. A partir disso, quando a gente tem essa aproximação, e aí, através de toda uma estrutura, como eu estava colocando aqui, e de um trabalho mais efetivo, aí a gente vai conseguir começar a buscar os resultados, né? E esses resultados, talvez ele não seja naquele momento que se espera. Há um processo que a gente precisa entender, a gente precisa conhecer. Muitas das vezes, no meio do caminho, a gente vai precisar ressignificar nossas práticas, né? Porque às vezes a pessoa pode ter assim, eu sou professor, eu tenho minha formação, eu sei trabalhar com a inclusão, né? Eu vejo algo muito dinâmico. A Sim, todo com certeza. momento nós estamos aprendendo diante desse processo, porque né, o aluno de inclusão, ele não está numa caixinha, né? Todos são iguais, né? Vou agir da mesma forma, com o mesmo conteúdo, a mesma didática, a mesma metodologia? Não. A todo momento a gente tem que pensar em estratégia diferente para que esse aluno ele venha aprender no processo, ele se sinta incluído, né? Se sinta incluído e que o trabalho do professor também
venha trazer resultados positivos. Então, eu vejo como professor uma ferramenta não, mas como agente principal desse processo, né, que tem todo um destaque, mas eu entendo que a estrutura também, que é o que o colégio procura fazer diante do projeto, para que o trabalho seja de sucesso também na área da inclusão. E eu acho que para finalizar a fala do professor, um diagnóstico ele não é um rótulo de fato, ele é um ponto de partida, né? E mesmo que duas pessoas tenham o mesmo diagnóstico, ainda assim elas são pessoas diferentes. Com certeza. Então elas não vão aprender da mesma maneira. Então, olhar individualmente como cada um aprende e considerar as necessidades específicas de cada um é o desafio maior. E é pura humanização, né, de cada um de nós. E eu acho interessante também essa inclusão, que ela não tem que só ser feita entre professores e o aluno que está tendo essa inclusão. Você tem que fazer entre a sala de aula inteira. Você tem que ver e colocar os alunos no lugar, trabalhar a empatia deles, falar, ele tem essa questão, ele tem que fazer isso, às vezes ele pode fazer algo que vocês não gostem, vocês vêm procurar a gente, que a gente vai resolver. E não eles tomarem iniciativa, porque inclusive isso pode gerar até um bullying futuro. Então você fazer essa inclusão com todos, não só com funcionários da escola, mas sim com os alunos que frequentam isso, é algo que vai ajudar essa pessoa a conviver em sociedade, não só a pessoa que está recebendo essa inclusão, mas todos em volta dela que estão aprendendo a se comportar como um indivíduo em si. Todos aprendem. Acho que a inclusão é de todos para todos, de fato. Com certeza. E aí ela toca num ponto muito importante, porque é toda uma rede. É a escola, é o professor, é o aluno, é a família, né? A família tem um papel fundamental no processo de inclusão, até mesmo porque quando a gente cria esse contato, algumas coisas que de repente o professor ele não conseguiu entender no primeiro momento, né, ou ele não sabe qual caminho tomar, a família pode ajudar muito nesse processo, né, e entender que tem um tempo, né, então o professor, ele vai respeitar esse tempo do aluno, é importante também que a escola respeite esse tempo do professor, para ele entender todo o processo, né, e aí assim a gente vai conseguindo os resultados, né, significativos e efetivos também, e que promova a diferença na vida dessa criança, e não só da criança, mas dentro do espaço escolar, até mesmo a família. Eu acho que esse é um papel importante, né? Bom, gente, eu só tenho a agradecer a vocês. É uma honra estar entrevistando vocês. São, com certeza, a melhor coordenadora que eu conheço, um dos melhores professores. Obrigado. Eu amo vocês demais. Para mim, tá no 2º ano do médio. É uma tortura que eu não vou ver vocês direito, mas eu amo vocês demais. Muito obrigada por participarem. Esse foi mais um episódio de Ability Voices. Obrigada por assistir.